Olá, eu sou Renata Giardini, sou fonoaudióloga, sou psicopedagoga e sou autora do Método das Boquinhas. Eu vim aqui atualizar um conhecimento que já está disponível há muito tempo, ok? Mas que já está desatualizado e as pessoas têm me cobrado isso. Então, assim, eu vim falar aqui sobre a fundamentação teórica do Método das Boquinhas. E eu estou bastante feliz, né, de estar fazendo esse vídeo, porque acabou de sair um artigo científico falando exatamente sobre isso. Então, eu gostei, né, que coincidiu, né, a data que eu possa estar fazendo esse vídeo para atualizar os conhecimentos. E também, recentemente, saiu esse novo livro meu aqui, tá? Sobre a fundamentação teórica do Método das Boquinhas, onde eu tive a ousadia, né, de intitular o Método das Boquinhas uma neuroalfabetização. E é exatamente isso, né, que eu vim falar aqui, né? Por que Boquinhas pode ser considerado uma neuroalfabetização? Então, neuro vem de cérebro, tá? Então, vamos lá, vamos entender como é que tudo isso funciona de maneira, assim, simples, de maneira rápida e de maneira bastante prática, né? Porque o que eu venho observando são as pessoas usando cada vez mais boquinhas, né? Compartilhando exercícios, botando a mão na massa, adquirindo os produtos autênticos e tendo resultados. E aí eu falo assim, por que Boquinhas dá certo, gente, né? E aí todo mundo diz assim pra mim, porque Boquinhas é muito prático, Boquinhas dá certo porque produz resultados muito rápido, né? Bacana, tá certo? Bacana, você usa aquilo que você acredita e que você vê resultados, sem sombra de dúvida. Isso comprova a eficácia da metodologia, mas eu preciso que o usuário entenda por que Boquinhas dá certo, o que é que Boquinhas faz no cérebro, o que é que Boquinhas provoca. Então eu vou tentar explicar aqui para que você que está me ouvindo compreenda, se você está fazendo um curso ou se você está conhecendo Boquinhas agora, possa falar com propriedade sobre isso aqui, tá? Então vamos lá. Uma alfabetização, ela acontece no cérebro de maneira bastante específica. E todo mundo que se alfabetiza, viu gente, com raríssimas exceções, acontece do mesmo jeito. O que significa isso? Alfabetizar nada mais é do que aprender que as palavras que nós falamos, os nomes que nós usamos, a gente nomeia tudo, a gente fala parede, a gente fala flor, a gente fala filmador, a gente fala livro, né? Todas essas palavras que são faladas, elas possuem, além da sua concretude, né, aquilo que eu observo fisicamente falando, né, elas possuem um som, isto é, quando eu digo assim, livro, eu estou fazendo um som, né, o som dessa palavra, tá? O que é alfabetizar, né? É compreender uma nova forma de se comunicar sem falar a palavra livro, e sim escrevendo, registrando e fazendo a comunicação, tá? Então, para que eu me alfabetize, necessariamente eu tenho que conhecer o som das letras. Por quê? Porque não adianta eu saber o nome das letras, tá? Para eu falar livro, tá? Para eu escrever livro, eu tenho que conhecer que o L tem o sonzinho de L, que junto com o I vai dar li, e assim por diante, tá? Então, na verdade, todo o processo acontece de maneira inicialmente auditivo, fonológico, a gente diz, tá? Porque quando a criança descobre isso, né, quando ela descobre que as palavras podem ter uma contraparte sonora, já é um avanço muito grande. E, obviamente, ela se reporta à fala. Por quê? Porque nós falamos as palavras. Mesmo uma pessoa não falante, viu gente, que ela não consiga articular por N motivos, ela vai passar por esse mesmo processo, tá?
Aí você fala assim para mim, ah, mas e a história de escrever a palavra? Calma, nós estamos falando de compreender. Quem compreende é o cérebro, ok? As palavras podem ser registradas, tá? Que eu já chego lá. Então, quando eu falo esse processo de compreender o som das palavras, né, eu estou me reportando muito mais a um processo de leitura do que propriamente de escrita, né? Isso se chama decodificação, tá? Traduzir letras em sons, tá? Porque cada letra tem um som, viu, gente? Cada letra, tá? A gente diz sílabas, a gente fala livro, Renata. Mas quando eu vou escrever, não são sílabas que eu preciso registrar, e sim o som de cada letra, tá certo? Porque quando eu digo vro, por exemplo, livrou, tá? Eu não tenho só duas coisas acontecendo, eu tenho três sons, eu tenho o som do V, do R, do O. Então, se eu não compreendo o som individual de cada letra, eu vou comer letras, ou eu só vou escrever palavras com sílabas simples, sílabas canônicas, que a gente diz consoante e vogal. Então, gente, vamos lá, voltando, tá? Quem faz tudo isso é o cérebro que detecta o som. E quem faz isso é essa área temporal aqui do cérebro, né? A área temporal, tá? Principalmente do hemisfério esquerdo, é a área que registra os sons da linguagem, da fala, ok? Então, esta área temporal tem um papel fundamental. Ela que vai lidar com a consciência fonológica e tudo mais. Bom, também existe, sem dúvida nenhuma, a contraparte occipital do cérebro, essa que fica aqui atrás, que vê a palavra, que enxerga a palavra escrita. Sem dúvida nenhuma, ela é importantíssima, tá? Mas não adianta eu decorar palavras por inteiro, não adianta eu compreender o visual da palavra se eu não estou entendendo as suas partes sonoras. Alfabetizar significa ter domínio dessas partes sonoras, tá certo? Para poder fazer o registro, que é a codificação, e também a leitura, né? Que, como eu disse, é a decodificação. Claro, tudo isso atrelado a um significado. Não adianta eu aprender sons de letras, tá? Isoladamente. Isso não faz sentido nenhum. Eu preciso aprender sons de letras que vão constituir palavras, frases, unidades comunicativas, ok? E, obviamente, daí eu vou continuar, né, com a questão, para que eu estou escrevendo palavras e lendo? Para eu poder me letrar, para eu poder construir o universo da leitura escrita, a comunicação, tá? Mas peraí, você não está falando nada de boquinhas. Então vamos lá. Todo esse processo é muito abstrato, porque som de letra, nossa, assim, para uma criança pequena, né, para um iniciante no processo, é uma coisa complexa, tá? E isso demanda muito intelecto, muita atenção, muita, vamos falar assim, né, muitos neurônios, né, porque o cérebro todo começa a estar envolvido nesse processo. Então é preciso que esse indivíduo tenha todas as sinapses, né, que são as conversas que o cérebro produz, né, funcionando. Então eu disse de áreas occipitais, eu disse de áreas temporais, mas aí eu vou chegar na área principal, tá? Todo mundo que aprende som de uma boca que fala, ok? Porque quando eu falo palavras, eu produzo estes sons pela minha boca. É a boca que produz esses sons, tá? Então, a sede, a base de tudo é quem é que efetivamente faz isso acontecer, que é uma boca. Então, boquinhas, tá, está atrelado à articulação que a boca faz ao produzir o som, tá?
E isso significa o quê? Falando em termos de cérebro, ok? Isso significa que eu estou mexendo com uma outra área. Eu estou mexendo com as áreas pré-frontais, aqui ó, que ficam aqui na frente no cérebro, que na verdade essas áreas são muito desenvolvidas nos seres humanos. E já reparou que nós somos o topo da cadeia que consegue ler e escrever? Os outros animais não fazem isso. Então, nós temos esse pré-frontal muito desenvolvido, que é o córtex motor, né, do cérebro. Ele é responsável pelas articulações da fala, para eu conseguir pronunciar palavras. Então, o que Boquinhas fez, né? Quando eu estou trabalhando com esse pré-frontal, eu estou mexendo com coisas mais primitivas no ser humano. Eu estou mexendo com coisas mais concretas, que não são abstratas como o som. Eu consigo ter mais concretude, tá? Porque o som ele é muito frágil. Mas o gesto articulatório de eu abrir a boca e fazer... Você fez, não fez? De eu fazer, ó. Você fez, não fez? É isso mesmo. Quando eu produzo um gesto, vou fazer mais uma letra aqui, ó. E você fez. Sabe por que que a gente imita? Porque a gente tem isso aqui desenvolvido. E isso aqui tem um monte de neurônios espelho. Neurônio espelho é aquele neurônio, aquela contraparte neural que faz a gente repetir as ações que a gente está vendo. E quando a gente repete as ações articulatórias, naturalmente esse som vem junto. Se a minha boca está aberta, eu vou produzir A. Não dá para eu produzir I. Com a boca aberta vai sair A. Então, é exatamente isso que eu desenvolvi, tá? Atrelar o som ao gesto articulatório, fazendo com que esta boca, esta consciência desta boca que vai articular o som, seja a sede da aprendizagem. Então, o foco de Boquinhas é mexer com a consciência fonoarticulatória, é plantar sementinhas na cabeça desses aprendizes de que esta boca dá respostas. Esta boca me diz qual letra eu vou utilizar. Esta boca me dá elementos para eu analisar detalhadamente cada som, para que eu atinja a consciência fonêmica, que é eu analisar cada som isoladamente de cada letra. Então, quando eu falo isso, você está vendo que eu não estou escrevendo nada, que eu não estou mostrando os caracteres, as letras aqui, tá? Por quê? Porque isso é secundário ao processo. Primeiro eu estou falando de articulação. Então você deve estar pensando aí, pera, mas então Boquinhas está trabalhando com a fala? Acertou! Sim, Boquinhas está trabalhando com a fala, Boquinhas está esmiuçando essa fala, Boquinhas está dando elementos concretos para que o aprendiz reflita sobre as palavras faladas sonoramente por meio de uma boca que articula. Aí, quando ele começa a ficar consciente disso, ok? E isso é na idade de 4 anos, de 3 para frente, tá? Eu já começo a mostrar essas bocas, eu já começo a mostrar o banner, tá? Então, eu começo a mostrar essas articulações e ele começa a espelhar, ele começa a imitar. Isso mesmo. Aí quando ele vai tendo idade suficiente, que é na casa aí de 5 anos, 4 anos, ok? Na educação infantil, eu já vou mostrando para ele as letras, os caracteres. Então eu digo para ele, ó, quando eu falo, ó, ameixa, eu abri esse bocão aqui, ó,
E eu pus essa letra aí, ó, A, e mostro a letra, o caractere, tá? Numa intenção de estimular, não de alfabetizar. Ele é pequeno, só tem 4 anos, ok? Mas eu já estou plantando sementinhas. E aí, ó, eu já vou fazendo correlações. Assim como a ameixa começa com A, eu também tenho a Aline, eu também tenho a abóbora, o abacaxi, o avião e assim por diante. Então, informalmente, eu vou trabalhando todas as questões sonoras por meio de uma boca. E assim continuamente para todas as demais letras do alfabeto. Então, não isoladamente, tá? Mas dentro de contextos de palavras reais. Então, Boquinhas não trabalha com listas de palavras, Boquinhas não trabalha com decorar palavras, nem decorar sílabas. E sim com a compreensão do que tem dentro dessa sílaba. Então, sei lá, quando eu dei o exemplo do livro, né? Quando eu falo para ele, ó, o sonzinho da letra L se faz L. Olha essa boca, olha o que está acontecendo com a minha boca, ó. L. Faz aí, você que está me ouvindo. Isso mesmo, a sua língua está levantando, isso mesmo. E aí eu vou juntar esse sonzinho com o A. E eu vou fazer, ó, lá. Viu só? Eu fiz uma sílaba. E o que eu posso falar com lá? Laranja, Laís. Eu posso falar lata. Eu posso falar mala. Então eu vou trabalhando toda essa estrutura silábica, tendo a boca como apoio. E aí, ó, eu vou dentro da sílaba incluindo letras das palavras reais. Tá? Então, se eu vou falar lástima, olha lá, eu peguei lástima. Então, além do lá, já tem outro sonzinho nessa sílaba, ó, las. Já tem o sonzinho da letra S, e assim por diante, tá? Então, gente, Boquinhas não trabalha com decoreba de lá, lé, li, ló, lu, que a maioria das escolas e das metodologias faz. Boquinhas vai ensinar, obviamente, lá, lé, li, ló, lu, mas não por decoreba. Ele vai entender a estrutura da sílaba por meio de uma boca que a pronuncie. Então, isto é Boquinhas. Então, gente, só para acabar esse filminho, eu descobri uma coisa, foi quando eu escrevi esse livro, tá? Porque as pessoas ficam tão felizes quando elas usam Boquinhas, e não é só quem está aprendendo, não, quem está ensinando, né? Elas falam para mim, Renata, eu estou muito feliz de ter voltado a alfabetizar, eu não quero me aposentar agora, eu quero botar a mão na massa para ver qual é que é esse negócio de Boquinhas, né? Eu não entendia muito o que é esta contraparte de autoestima do ensinante e do aprendiz estaria envolvida nesse cérebro. Foi aí que eu comecei a perceber, né, que quando eu mexo nessas articulações, tá, existe uma areazinha do cérebro que se chama a área de Bronker, né, porque essa área aqui pré-frontal que eu citei, ela se chama Broca, área de Broca, ok? A área de Bronker, ela é mais profunda, ela já vai mexer lá para profundo da cabeça, né? Ela já vai chegar na ínsula, você pode ver aí nesse slide, né? E ela vai mexer com elementos que dão prazer, elementos que dão vontade, né? Elementos que se reportam aos sentimentos. E isso tem a ver com esse prazer em aprender. Por isso que quando uma criança aprende Boquinhas, ela leva com ela se sente dona do negócio. Porque é isso mesmo, é a
boca dela que está ensinando. E aí ela vai para casa, explica isso para a mamãe, para o papai, para o irmãozinho, para o vizinho, né? Então, gente, isto é neural, não é acaso. Tá? Quando a gente estuda as áreas cerebrais, a funcionalidade desse cérebro, quando a gente vê Boquinhas trabalhando com neuroimagem, tá? A gente percebe a efetividade dessa metodologia. Isso já está comprovado, ok? Em vários artigos científicos, né? Onde mostram que essa articulação é copartícipe da decodificação das letras. Então, gente, só para acabar esse vídeo e você não ficar cansado de mim, né? Preciso entender qual é a proposta de Boquinhas. A proposta de Boquinhas é trabalhar a articulação, a consciência fonoarticulatória já na educação infantil. Informalmente, porque eu vou estar dando ganhos na fala, na percepção auditiva, no refino articulatório e, consequentemente, na alfabetização. Então, eu defendo que este trabalho se inicie nos anos iniciais, ok? Que vem antes do ensino fundamental, no fim da educação infantil. Eu já defendo que menino de educação infantil comece a lidar com tudo isso. Sabe por quê? Porque quando ele chega lá no fundamental, ele já está prontinho e ele já está com condições neurais desenvolvidas e favorecidas para se alfabetizar e acompanhar o conteúdo de ensino fundamental. Então, gente, é isso que nós estamos fazendo no Brasil inteirinho e fora do Brasil também, viu, gente? Então, bota a mão na massa, mas saiba o que está acontecendo na cabecinha da sua criança e na sua, né, que está tão empolgado assim em conhecer, em aplicar e ver os resultados, tá joia? Se você gosta de ler, se você tem condições, né, dá uma olhada nesse livro, né, que você vai ver tudo isso bem explicado, com referências teóricas, com os artigos científicos todos, né? E também, se conseguir, né, acessar o artigo científico nosso que acabou de sair falando sobre essa proposta, tá joia? Viu como é que é fácil? Não tem nada de complicado, né? Então, foi essa grande sacada que eu tive e que botei a mão na massa, né? E que os alfabetizadores das antigas sabem muito bem como é que é, porque já vinham fazendo isso há muito tempo. Eu apenas metodologizei e registrei. Boquinhas é marca registrada, como você sabe, né? Então, gente, muito obrigada por estar me ouvindo e por nos ajudar a divulgar esse trabalho de maneira consciente, de maneira fundamentada, porque é assim que nós fazemos a melhora da educação e da nossa qualificação pessoal. Tá? Então, Boquinhas é para todos, hein, gente? Não é só para o professor, não. É para você, pai, é para o fonoaudiólogo, para todo mundo que tem interesse na área da educação. Claro, cada um dentro do seu segmento. Tá joia? Muito obrigada e até a próxima aí. Valeu!